Olá, seja muito bem-vindo ao canal Não Sou Coach. Meu nome é Maurício, sou psicólogo e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o papel da psicologia no mercado de trabalho. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu vou voltar com quadros nesse canal, falando sobre o desenvolvimento de competências, desenvolvimento pessoal e a psicologia organizacional do trabalho, que eu acho que vai ser aí o nosso foco do canal. Além disso, toda noite, nos dias de semana, eu estarei fazendo live no canal Roxo, com jogos eletrônicos e outras coisas desse tipo. Então, quem quiser também participar desse meu projeto aí, que não tem nada a ver com a psicologia, mas é outra vertente, fique à vontade, eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo. Então vamos lá. A questão hoje é isso: qual o papel da psicologia no mercado de trabalho? Parece uma pergunta simples, uma pergunta que basta procurar no Google que tu já encontra a resposta. Mas, ao longo da minha caminhada, da minha construção como psicólogo, como estudante também, eu acabei desenvolvendo algumas ideias e algumas críticas em relação ao modelo da psicologia no mercado de trabalho. Vamos adiantar aí. Então, podemos lembrar, se a gente pegar no contexto histórico, que a psicologia ela surgiu após aí com o advento da industrialização, no período pós-guerra, ali entre o final do século XIX ao século XX, e ela tinha propósitos bem específicos e únicos, vamos dizer assim. Então, ela tinha como prever-se a seleção de profissionais, não só profissionais para dentro da empresa, mas como militares também para o exército, que na época precisava muito, e focado na orientação para o aumento de produtividade. Então era basicamente isso, se pensava nas relações humanas no trabalho, tendo em vista o aumento da produtividade. Então a gente pode ali deixar bem claro que inicialmente a psicologia veio para essa área com interesses bastante econômicos e políticos. Acho que isso fica bem evidente. Ao longo do tempo, as coisas foram mudando e as relações humanas foram tomando mais valor, e a psicologia foi entrando no mercado de trabalho não só pensando nessa parte de aumento de produtividade, com os interesses econômicos e políticos, que até hoje isso existe, mas também com a qualidade de vida do ser humano. Começaram então a se pensar em escutar esse sujeito que trabalha, a fim de proporcionar bem-estar, saúde mental para esse trabalhador, e um ser do trabalho, mas também um ser social. E eu trouxe então a pergunta, como que se constrói um profissional da psicologia no mercado de trabalho, né? Então, por que eu trouxe exatamente essa palavra, mercado de trabalho? Eu separo o mercado e trabalho no sentido que o psicólogo dentro da organização, ele não tem só um papel dentro do trabalho, dentro do fazer, nessa parte de produtividade, recrutamento e seleção, desenvolvimento de competências, mas ele também faz parte do mercado na vista que a ação dele influencia também na parte estratégica da empresa e atua diretamente com o lucro, com o rendimento, com o futuro da organização que ele atua. Então, um psicólogo competente, lógico, ele deve atuar em nível estratégico dentro da organização, observando aquele sistema, aquela organização, como uma extensão do social, aquele trabalhador, e promovendo ações que levem a empresa a um sucesso, a um objetivo definido. Então, como eu trago aqui no slide, o papel do psicólogo é mais do que recrutar, do que fazer o desligamento. Não necessariamente é o psicólogo que toma essas decisões, é o psicólogo que deve tomar a frente dessas coisas. A responsabilidade é sempre da gerência, da administração da empresa, e o psicólogo atuando dentro da empresa, ele pode fazer isso também, mas não necessariamente é a função dele fazer recrutamento e seleção. Não quer dizer nada. Outras pessoas, como profissionais de administração, também podem ocupar essa função, e o psicólogo, dentro de suas atribuições, sabendo desenvolver as competências necessárias, ele pode atuar em um nível muito mais amplo do que recrutamento e seleção, do que treinamento, e sim na parte junto com a diretoria, junto com a gestão,
juntando essa gestão das relações humanas, a gestão do RH, e com a gestão de mercado, gestão de produtos, gestão de qualidade, tudo mais que o psicólogo pode e deve, né, participar e fazer parte com um objetivo definido, com uma empresa com um objetivo, com valor, com ações em prol de algum benefício comum para todos os integrantes da empresa. Então ela trabalha desde a administração, como eu falei, da administração dos recursos humanos, de administrar o pessoal da empresa, gestão, como a modernização administrativa. Então trazer novos elementos, pensar em novos elementos, isso é atuar na parte estratégica, e esse também é o papel do psicólogo na organização. E eu gosto de falar eu trago um pouco, eu tenho um pezinho assim dentro da psicanálise, mas indiferente da abordagem, da linha teórica que a pessoa siga, eu gosto de usar essa palavra na escuta da organização ou na escuta na organização. Eu fico pensando como que funciona a escuta. A gente sabe que a psicologia ela veio de um consultório, ela vem da escuta, do estudo da psique, digamos assim, né? E com essa escuta, nesse retorno, conhecendo a nossa história, a gente consegue elaborações para ter uma melhora, para diminuir um sintoma, ou seja lá qual for o teu intuito dentro de uma psicoterapia, por exemplo. Na organização não é muito diferente. Eu gosto de pensar que há uma escuta na organização, porque onde há pessoas, há uma possibilidade de haver uma escuta, há uma possibilidade de haver uma análise, e da organização é que a organização, como um conjunto de culturas, dentro de uma cultura organizacional, ela também pode ser ouvida e pode ser escutada. Então a palavra correta realmente é escutar a organização, ou seja, eu estou escutando um coletivo de pessoas que tendenciam a alguma coisa. Então, se a gente quer fazer um diagnóstico, se a gente quer trabalhar em cima de uma coisa, antes de mais nada, a gente tem que escutar aquela organização que nos fala, que nos traz uma demanda. O psicólogo, seja em caráter individual dentro de um consultório ou em caráter coletivo dentro de uma organização, ele está escutando. E ele está escutando uma organização, um conjunto de pessoas, um conjunto de sujeitos, um conjunto de culturas diversas. Dependendo do tamanho da empresa, pode ter infinitos tipos de culturas dentro da empresa, em prol, com o objetivo de atuar em cima de uma demanda. Então, quando um profissional muitas vezes é chamado para uma consultoria, ele vem já com um objetivo. Ó, eu tenho esse problema aqui, preciso que você resolva isso pra gente, como que a gente pode trabalhar em cima disso, em cima daquilo. Eu não posso simplesmente chegar lá, então, tipo assim, no primeiro encontro, vamos fazer um treinamento de competências, porque isso aqui é uma questão da liderança, vamos desenvolver competências de liderança, fechou. Não é assim que funciona. A gente volta novamente a tocar nessa tecla, que o importante é escutar a organização. Eu preciso estar lá dentro, eu preciso atuar dentro da empresa, eu preciso escutar as pessoas, eu preciso escutar o ambiente, eu preciso escutar a diretoria, a gestão, o dono, o sócio, eu preciso escutar realmente o que está acontecendo. E quando eu digo escutar, não necessariamente é escutar com os ouvidos. Muitas vezes escutar tá no observar, tá no cafezinho no meio da tarde, tá nas saídas que a gente faz. Então são diversas coisas que englobam o ato de escutar. Então se a gente, por um psicólogo, trabalhar dentro da organização, ele tem que escutar a organização, escutar os trabalhadores, escutar os sujeitos ao redor, os clientes, os parceiros. Então, vem essa questão final, que é uma questão bem bonita, né? Muito fácil, muito lindo, beleza. Mas como que se constrói um profissional da psicologia dentro do mercado de trabalho ou dentro de uma empresa, de uma organização? Aí não é uma tarefa tão fácil. Aí talvez seja uma tarefa um pouco mais difícil do que realmente pareça. Porque eu trouxe essa seguinte frase, para que um profissional possa ser construído dentro desse âmbito organizacional e do trabalho, ele precisa experienciar sua história e desenvolver as competências necessárias. Isso é, eu posso sair daqui hoje, fazer um curso de liderança, que isso não me garante nada que amanhã eu vou chegar na empresa lá e vou ser um bom líder.
ou eu posso fazer um desenvolvimento de comunicação com uma dificuldade que eu tenho em me comunicar. Não quer dizer que no dia seguinte, pronto, tô ali, tô pronto, agora sou um profissional competente, fechou, posso ser contratado por uma companhia gigante e é isso. Não é assim que funciona. A gente precisa existir algum traço desse lugar que a gente almeja ocupar dentro da nossa história. E se não há algo, mas há um desejo, há uma vontade, eu devo construir. Eu devo construir relações, eu devo construir situações ao todo em volta da nossa vida que nos propicie experienciar esse tipo de relação. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Estou na faculdade. Estou fazendo faculdade de psicologia, fui numa aula lá de cognitivo comportamental, de psicanálise, algo do tipo, e me identifiquei com alguma coisa. A partir daí eu comecei a ler alguns textos, mas eu simplesmente estou lendo lá, indo para aula, não participo, não faço nada, e beleza e tal, gosto do assunto. Eu estou me desenvolvendo, eu estou experienciando, sim e não. Em certos aspectos eu estou experienciando a teoria, estou experienciando um interesse meu. Mas a partir do momento que eu deixo de me relacionar com o social, que eu deixo de trazer isso para minha vida, trazer isso para minha história, eu estou deixando de desenvolver, eu estou deixando de construir a minha história em cima daquilo. Então, o ponto central seria, se eu gosto de alguma coisa, o quê? Eu começo a me envolver com pessoas, começo a me envolver com ações que também têm essa mesma identificação e junto a isso eu vou desenvolvendo um perfil ao ponto que a minha história vai se desenvolvendo também. Então eu crio um estilo. Dentro da psicanálise, por exemplo, a gente aprende a teoria na faculdade, nos grupos de estudo, numa formação, instituição, seja como for, mas o estilo de atuar se aprende onde? Se aprende primeiro na psicoterapia individual e se aprende também na lida. Se aprende atendendo as pessoas, se aprende escutando a organização. Então, a partir do momento que eu posso não saber nada, a partir do momento que eu escuto, que eu me escuto dentro dos locais, eu já estou começando a construir minha história, entende? Então, acho que esse é o ponto se a gente quer se construir como profissional. Beleza, fiz isso, estou dentro, é uma coisa que eu vivencio, é uma coisa que eu estou tendo todo dia, tem relação com algo, eu consegui achar alguma relação com algo do meu passado também, como era a minha relação com meus pais, ou minha primeira namorada, minha última namorada, minha esposa, meu marido. Como isso diz de outra coisa, como que isso pode te impulsionar para frente e a gente acaba motivado pelas relações, pela história. Então, se a gente quer ter sucesso em alguma coisa, não é nenhum segredo que a gente deve experienciar. E, posteriormente ao experienciado, ou concomitante a isso também, eu também vou desenvolver minhas competências. Então, se eu sei que eu tenho uma dificuldade em comunicação, mas eu tenho um desejo de desenvolver, eu tenho um desejo de ocupar um certo espaço que necessita dessa competência, e aí entra também um papel de um psicólogo, que é desenvolver competências. Lembrando que se eu quiser desenvolver no outro, eu também tenho que desenvolver isso em mim, tenho que desenvolver uma ideia. O psicólogo ele pode dar um curso, desenvolver competências de alguém, mas não necessariamente ele não precisa ser bom em tudo, mas ele precisa ter o conhecimento a priori para desenvolver uma competência satisfatória em outras pessoas. Então, um pouquinho do que eu quero trazer aqui é quão complexa pode ser a função do psicólogo dentro da organização e o quão, às vezes, a nossa atuação no dia a dia, dentro de uma zona de conforto, de um recrutamento e seleção, às vezes acaba limitando o nosso potencial enquanto psicólogos e poderia estar fazendo muito mais. Então, essa também é uma mensagem que não serve apenas para psicólogos, mas outras pessoas também que estão se desenvolvendo no mercado de trabalho, estão se desenvolvendo pessoalmente e às vezes não sabem por que caminho seguir. É algo que eu sempre vou lembrar em todos os vídeos, é muito importante o quê? Psicoterapia para quem tem oportunidade e desenvolvimento de experiência, que isso é de graça. Claro que atualmente, em 2021, experienciar relações está um pouco mais difícil do que o costume, mas eu acredito que aos poucos as coisas vão melhorando, vão engatilhando, e a questão realmente é viver, não deixar de viver, não parar, não ficar para trás e continuar se aproximando de pessoas, se aproximando de situações, se aproximando de coisas, seja o que for,
para construir uma história cada vez mais de sucesso. Nesse vídeo é isso, então a gente falou aí do papel do psicólogo no mercado de trabalho de uma forma bem diferente, crítica, não objetiva. O vídeo não tem um objetivo de ser uma videoaula nem nada do tipo, é mais um bate-papo. E se vocês quiserem saber de alguma coisa, ou melhor, contribuir de alguma forma, por favor, tenham os comentários aqui embaixo. Eu vou ficar super feliz de receber o feedback de vocês. Mais alguma coisa que vocês acham que eu posso fazer, que eu posso, talvez quem já me conhece, que eu podia trabalhar. Bom, dá sugestão. Não tem porquê, a gente tá todo mundo aqui para crescer junto, não é mesmo? E muito bacana, gostei de fazer isso aqui. Até a próxima e valeu!